Tenho preguiça de fazer as coisas. Eu podia me organizar melhor com a minha alimentação, mas eu tenho preguiça. Isso já passou pela sua cabeça, já saiu pela sua boca frases como essa, relacionando o emagrecimento com preguiça. Sejam todas bem-vindas aqui ao Nutrir Descomplicando. Eu sou a Gladys, sou nutricionista e aqui nos nossos encontros semanais eu ensino você, mulher, a como emagrecer mais de 10 quilos, os passos que precisam acontecer para você conseguir emagrecer mais de 10 quilos, se libertar da ansiedade ao comer. E o nosso tema de hoje é a famosa preguiça, o famoso eu começo e paro, como vocês estão colocando aqui. E, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu ouço demais isso. Nutra, eu queria fazer as coisas, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu tenho preguiça, parece que não tenho força suficiente para colocar em prática. Então, vou contar uma coisa já aqui de cara. Não existe preguiça no emagrecimento. Quê? Como assim que não existe preguiça? Eu sinto preguiça. Como que tu vai me falar que não existe preguiça? Olha só, se você acha que tem preguiça e que por isso não consegue emagrecer, então tem que assistir essa nossa conversa, esse vídeo até o final, porque eu vou te provar que não é preguiça e sim uma outra coisa que a gente confunde, que a maioria das mulheres confundem com preguiça. Então, existe uma outra sensação, uma outra situação que a maioria das mulheres confundem com preguiça, mas vem acompanhar comigo, vem entender aqui o meu raciocínio e eu vou te explicar exatamente por que existe essa confusão, como que ela surge e como que isso atrapalha o emagrecimento. Então, para você começar a entender, presta atenção na pergunta que eu vou fazer agora. Você sente que não consegue emagrecer porque falta vontade de fazer as coisas? Ou você até tem vontade, mas não consegue executar, não consegue colocar em prática? Meninas aí do Instagram, me fala, é isso? Vocês sentem que tem vontade de fazer as coisas, ou não tem vontade? Tem vontade, mas não consegue colocar em prática, ou não tem vontade? Faz diferença isso, Gladys? Faz. Faz muita diferença isso. Faz uma diferença enorme no resultado do emagrecimento. E eu vou explicar para vocês. Bom, por que é diferente? Faltar vontade de fazer as coisas, de ter vontade, mas não conseguir executar, não conseguir colocar em prática. Porque falta de vontade de fazer as coisas que vão fazer você emagrecer mais de 10 quilos, se libertar da ansiedade ao comer, é uma fase, um estágio do processo de emagrecimento. E ter vontade de fazer as coisas que vão fazer você emagrecer, mas não conseguir executar, não conseguir colocar em prática, é outra fase do processo de emagrecimento. Voltando, mas não consigo. Começa e para isso? Começa uma coisa, daí volta e não consegue? Então, ó, não sai dessa live, porque você vai entender o que está acontecendo. Por que que isso está acontecendo com você e está impedindo você de emagrecer, tá? Então, o que acontece? Na falta de vontade, por exemplo, você não vai ter interesse em procurar uma ajuda profissional, por exemplo, você nem pensa em organizar diferente a sua alimentação, você não sente a necessidade de fazer alguma coisa diferente para emagrecer. Porque isso não faz diferença para você na sua vida naquele momento. Então, do jeito que tá bom. Mas quando do jeito que não tá mais bom, não fica mais bom, e você começa a se incomodar com o peso que tá vendo na balança, com a imagem que tá vendo no espelho, com as roupas que tem que usar, não quer mais
tirar foto porque não se sente bem nas fotos, fica desconfortável em algumas situações, colocando a mão na frente da barriga para se esconder, evitando de se levantar na praia, por exemplo, evitando de sair de um lugar para outro, para não ser vista, não ser percebida. Nesse momento, mulher, você começa a ter vontade de mudar, mas na grande maioria das vezes não consegue. E aí, você tem a vontade de fazer. Então, você vai começar um projeto de emagrecimento e por N motivos, vários motivos, você não consegue dar conta daquilo ali. Aí você desiste. Aí você tenta por alguns dias, vai se cansar, vai se esforçar e quando não vê aquele resultado que você queria ver, quando ele não condiz com o esforço que você sente que você está fazendo, vem a frustração, você vai se frustrar, se chatear e vai parar com tudo de uma vez. Aí, o que acontece é que depois que passa essa frustração, desse momento inicial, por não ter conseguido, e você volta a se incomodar, porque do jeito que tá, você não tá mais gostando, você não tá mais confortável, você decide fazer o quê? Começar de novo, certo? Você começou, não deu conta, desistiu, começa de novo. Daí, nesses recomeços, o que é muito comum acontecer? Você vai lá e compra um montão de frutas e não come nenhuma. Você tenta resistir de comer aquela guloseima, aquele lanche que os colegas de trabalho estão compartilhando e você não consegue. Você se matricula na academia e não vai. Você entra num grupo e não consegue acompanhar, não consegue engajar. Você tenta se cuidar por conta, fazer algumas alterações sozinha e não vê resultado naquilo ali. E aí, mulher, nessa hora, quando tudo isso está acontecendo, você vai achar, você vai pensar, você vai acreditar que você está desistindo, que você não está conseguindo fazer as coisas, colocar em prática, porque você é preguiçosa, porque você tem preguiça. Mas não é preguiça. Deixa eu explicar o que é que acontece e o que é, ao invés de ser preguiça, como a gente costuma acreditar que é. Bom, quando você decide começar de novo, ok? Depois de ter tentado várias e várias e várias vezes e não ter conseguido, e fez uma low carb e não funcionou, voltou a ganhar peso, e fez uma cetogênica, engordou tudo de novo, e fez lá um desafio de 7 dias, 15 dias, 21 dias, ficou só no líquido, só na sopa, só no suco, voltou a engordar, e fez jejum e voltou a engordar, e tentou fazer alguma dieta por conta própria e voltou a engordar. Todas as vezes que essas coisas aconteceram e você não conseguiu ter resultado, e você quer recomeçar mais uma vez, você vai se lembrar de todos esses momentos, todas essas vezes que tentou e não conseguiu. Vai lembrar que, poxa vida, tem um tempão agora que eu vou ter que dedicar, vai levar muito tempo para eu emagrecer todos esses mais de 10 quilos que eu tô querendo, ou menos de 10 quilos, seja lá o peso que for. Mas você começa a se lembrar de toda essa história que você já viveu tentando emagrecer e não deu certo. Aí lembra do caminho que tem pela frente, lembra do esforço que vai precisar colocar, dedicação. Você provavelmente vai lembrar também daquelas pessoas que vão ficar falando para você de novo, mais uma vez, e fazendo aquelas piadas do tipo: quanto tempo vai durar agora? Mas nem precisa começar porque vai desistir igual. Aí a gente ainda precisa ouvir esse tipo de comentário. Isso tudo, junto com todas as vezes que você começou, desistiu, se frustrou, começou de novo, emagreceu, engordou, desistiu, começou de novo, não emagreceu mais, tá ficando mais difícil, isso tudo vai trazendo desmotivação.
vai trazendo desânimo. E aí, quando a gente está nesse ciclo do desânimo, da desmotivação, da frustração, o que acontece? Você vai chegar em casa no final do dia, aquela bolacha vai estar lá em cima do balcão e você vai comer. Não vai nem pensar em comer outra coisa, em tentar fazer outra coisa. Porque o desânimo é tanto, a frustração é tanta, a falta de ânimo, de vontade é tão grande que a comida tá ali, você vai comer. Você vai olhar para aquele chocolate e vai devorar ele inteiro. Quando se der por conta, já foi. Vai até pensar em preparar uma comida mais saudável. Só que desiste antes mesmo de começar a organizar isso. Por quê? Porque você está cansada, mulher, de ter fracassado tantas vezes, de ter, de ter desistido tantas vezes, de ter se decepcionado com o emagrecimento tantas vezes. E é isso que você está sentindo. Desânimo e não preguiça. A gente se sente desanimada, não é preguiça, é desânimo. E é por isso, mulher, por causa do desânimo, que você não consegue fazer o que você sabe que você deveria fazer. Que você não consegue fazer o que você sabe que se fizesse ia emagrecer mais de 10 quilos. Não consegue fazer o que você sabe que ia libertar você da ansiedade por comida. Não é preguiça, é desânimo. Desânimo porque o resultado não vem na velocidade que você quer. Desânimo porque as outras estão, às vezes, conseguindo, você não. Desânimo porque você já tentou, desistiu tantas vezes. Desânimo porque você tenta resistir e não dá conta. Desânimo porque você quer fazer diferente e não está conseguindo. E a consequência desse desânimo vai ser você empurrar para amanhã, empurrar para segunda-feira, empurrar para depois da Páscoa, para depois do Dia das Mães, depois das férias, depois do verão, depois do Ano Novo, depois. E esse depois, mulher, ele se torna infinito. Sempre vai existir um depois. E quando a gente tem esse padrão do depois, a gente sempre vai encontrar um depois. Se não tem nenhum evento, o depois vai ser amanhã. Se eu tô no fim de semana, o depois vai ser segunda-feira. Se é época de Páscoa, o meu depois vai ser a Páscoa. Se é época de Dia das Mães, o meu depois vai ser o Dia das Mães. E sempre vai existir um depois. Infinitamente. Alguém comentou aqui. Muito eu, tudo isso. Sim, muitas mulheres passam por isso. E elas chegam para mim inconformadas com elas mesmas, decepcionadas, dizendo: eu tenho preguiça, eu não faço porque eu tenho preguiça. E eu digo: não é preguiça. É esse desânimo que vem de toda essa história em relação à comida, de todo esse medo que é causado na gente em relação aos alimentos. E aí entra uma frase que eu digo muito: a gente precisa e pode aprender a comer, deve comer sem culpa, mas não sem freio. Só que nesse desânimo a gente não consegue isso. Essa é a questão. O desânimo tem a ver com eu quero fazer as coisas, eu tenho vontade de fazer, mas eu não consigo. E aí a gente acha que é preguiça. Não é, é desânimo. E aí, quando a gente está dentro desse desânimo e não percebe que é isso, e vai deixando para o depois, sempre encontrando um novo depois infinitamente, quando a gente menos se der conta, quando você menos se der conta, muitos anos vão ter se passado e talvez você não tenha conseguido começar de verdade.
É aquele assim, ó, aquele começa e para, começa e para. Vocês não conhecem ninguém que há 10 anos atrás já estava falando, eu preciso emagrecer, esse ano eu vou começar, agora vai dar, dessa vez vai dar certo. Aí você encontra a pessoa 10 anos depois, ela ainda tá nesse mesmo discurso, nesse mesmo ciclo. Não, eu preciso emagrecer esse ano, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí já fez todas as dietas do mundo, já fez jejum, já tomou shake, já tomou remédio, já fez um monte de coisa e ainda não foi, não andou, a coisa não aconteceu, não conseguiu emagrecer. Tem a ver com isso, com essa confusão que a gente faz de preguiça e desânimo. Vocês vão entender por quê. Então, quando você menos se dá conta, muitos anos se passaram. E aí não consegue, quando a gente não consegue emagrecer, porque a gente vive esse ciclo do desânimo, que a gente confunde com preguiça, além do peso que a gente ganha, a gente também vai ficando cada vez mais ansiosa para comer, vai descontando cada vez mais na comida. E quanto para mais tarde a gente deixa olhar para isso, que desanima, para o que está impedindo a gente de conseguir fazer as coisas que a gente sabe que a gente precisa fazer, quanto para mais tarde se deixa, mais difícil esse processo ele vai se tornando. Mais difícil é começar, mais difícil é viver o processo de emagrecimento, mais difícil vai ser ter os resultados. Mas você vai achar que é preguiça e não é. E qual é o problema de achar que é preguiça quando não é? O efeito colateral de se dizer preguiçosa é que quando você fica falando isso, sou preguiçosa, por isso não consigo, sou preguiçosa, por isso não dá certo, sou preguiçosa, sou preguiçosa, sou preguiçosa. Quanto mais você fica se acusando de ser preguiçosa, você vai se sentindo cada vez menos capaz, com menos capacidade de dar esse primeiro passo e depois de dar o segundo e o terceiro e o quarto e vai se desmotivando cada vez mais e se desanimando cada vez mais. E o grande perigo nisso é que chega uma hora que você vai pensar que é melhor fazer uma bariátrica, porque o tempo foi passando, você não encontrou a solução, ou você não aceitou a solução, você não abraçou essa solução, você não encarou essa solução, foi ganhando peso, 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 mais peso, ficando mais ansiosa, descontando mais na comida. Aí você se depara com uma situação onde você pensa, acho que sozinha eu não consigo mesmo, vou fazer uma bariátrica. Ou vai para outras possibilidades, fazer aqueles tratamentos estéticos caríssimos, caríssimos, restritivos ao extremo, vários procedimentos estéticos para dar um jeito logo na situação, uma cirurgia plástica, uma abdominoplastia, enfim. Então, mulher, se hoje você tem vontade de fazer alguma coisa que vá te emagrecer, mas não consegue, pensa nisso que eu tô te falando. Pensa nessa sua história com o seu peso, nessa sua história com a comida. Quantas vezes você já começou um processo de emagrecimento e desistiu, engordou tudo, ou conseguiu ter um pequeno resultado e engordou tudo de volta? E às vezes não é nem um pequeno resultado, às vezes você até já eliminou mais de 10 quilos tomando um medicamento, fazendo uma low carb, uma dieta restritiva, mas engordou tudo de novo. Então, o que eu faço então, Gladys? Ok, isso acontece comigo, me vejo nisso que tu tá falando, mas o que eu faço? Começa prestando atenção no quando você deixa para depois, no quando você deixa para amanhã, no quando você deixa para o mês que vem, para o ano que vem, o que você está pensando nessas horas? Porque o que você pensa quando você está deixando para amanhã, várias e várias e várias vezes, tem um poder enorme na sua maneira de agir com a comida e dentro do processo de emagrecimento. Então, entender isso é um passo importante.
Porque lembra que no começo dessa conversa eu falei que existe uma diferença entre não ter vontade de fazer alguma coisa para emagrecer e ter vontade e não conseguir? Quando a gente tem vontade, sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer, entender esses padrões de pensamento nossos e saber trabalhar com eles, vai fazer diferença. Mas que tipo de pensamentos, Gladys? Como assim? Gente, pensamentos muito simples, que talvez até já tenha passado pela sua cabeça quando você começou um processo de emagrecimento e nem se deu conta. Como, por exemplo, para que emagrecer se eu sempre vou voltar, se eu vou voltar a engordar mesmo? Para que emagrecer se eu sempre desisto? Para que começar se eu nunca termino? Não adianta. Eu não consigo. Eu nunca consigo. Eu sempre desisto. Eu não consigo dizer não. Nada funciona para mim. Então, quando a gente pensa essas coisas, se você pensa essas frases e outras frases parecidas, similares, por quê? Porque conscientemente você vai se dedicar num processo de emagrecimento se você acredita que não funciona. Lá no seu inconsciente, você tem gravado essa informação. Não funciona. Então, você vai começar uma dieta, vai começar outra, vai fazer jejum, vai na Nutri, vai fazer programa, vai fazer desafio, vai fazer plástico, vai fazer tudo e você sempre vai acabar voltando a engordar. Porque o que faz qualquer mulher emagrecer de verdade mais de 10 quilos e se libertar da ansiedade ao comer, não é fazer nada disso. É trabalhar consciência alimentar. E consciência alimentar também faz parte de entender esses nossos pensamentos. Entender como eles influenciam na nossa forma de agir dentro do nosso emagrecimento, na nossa alimentação. Então, quando a gente tem esses pensamentos aqui dominando o nosso inconsciente, a gente nem percebe, por que eu vou começar se lá dentro eu acredito que não funciona, que eu vou engordar de novo, que eu não consigo dizer não? Isso desanima, não é preguiça, é desânimo. Então, mulher, eu quero combinar uma coisa com você, muito séria nesse momento. Vamos fazer uma combinação? Não fala mais que você é preguiçosa, não fala mais que você tem preguiça. Porque preguiça a gente costuma usar, a gente costuma relacionar com algo ruim, sabe? Como uma característica negativa nossa. Como sendo só culpa nossa que a gente não consegue fazer as coisas. E não é. Às vezes a gente às vezes a gente até escuta. Ah, para emagrecer é só ter força de vontade, fechar a boca, é só querer. Não é. Então, pensar que você é preguiçosa não ajuda de forma nenhuma a emagrecer mais de 10 quilos. Nenhuma. E muito menos se libertar dessa ansiedade ao comer, de descontar na comida, de ver só porque tá ali, de aceitar tudo que é oferecido, de comer até doer a barriga, de comer demais, porque tá gostoso, porque é bom, porque amanhã não vai ter, porque é fim de semana, porque é Páscoa, porque é aniversário, porque é carnaval, porque é férias. E aí, não espera também que algo de fora venha motivar você, venha tirar você desse poço de desânimo. Porque a motivação, ela é interna, é a partir do que a gente quer alcançar, é a partir do que a gente quer conquistar, do que a gente quer sentir. Então, busque formas de se motivar. E recomece sim, mulher, recomeça quantas vezes forem necessárias, porque você só não vai emagrecer se você desistir antes. Desistido, sabe? Então não emagrece a mulher que desiste antes. E o desistir antes tem a ver com isso que eu expliquei aqui. Esse desânimo causado por toda a sua história em relação ao peso, a emagrecer, a engordar, a deixar para amanhã, ao que a gente pensa. E aí, uma orientação importante. Se motive, sim, recomece quantas vezes forem necessárias,
Sim, comece quantas vezes forem necessárias. Porém, pense muito bem antes de iniciar algum projeto de emagrecimento, para não entrar em promessa furada, para não entrar em desafio restritivo que só vai gerar mais ansiedade ao comer, para não acreditar em milagres, para não gastar rios de dinheiro com coisas que vão trazer resultado falso, que vai fazer você recuperar o peso depois. Então, antes de recomeçar, avalie, tá? Para não ser mais um projeto de emagrecimento que vai deixar você mais desanimada ainda e fazer você confundir outra vez com preguiça. E agora eu quero saber, deu para entender? Conseguiu entender por que é que não existe preguiça no emagrecimento? E sim desânimo? E como isso impacta e interfere nos seus resultados? Me contem aqui, deixa aqui nos comentários. Meninas do Instagram, conseguiram entender por que é que não existe preguiça no emagrecimento? E se não conseguiram entender, eu vou deixar esse material postado aqui, esse conteúdo postado, depois volta lá e assiste desde o comecinho para entender. E já conseguir mudar essa realidade a partir de agora. Então, eu espero de verdade que esse conteúdo ele tenha ajudado você, mulher, a entender o que está acontecendo aí que está impedindo você de deslanchar, de fazer as coisas, entender se é falta de vontade ou se é ter vontade e não conseguir. E eu quero deixar um convite especial para você comentar aqui nesse vídeo, deixar a sua pergunta, escrever o que você quiser, porque vai ser um prazer também para mim poder ler esse comentário, poder ajudar, poder trazer uma resposta que talvez você esteja precisando, alguma dúvida que esteja aí matutando na sua cabeça em relação a esse assunto ou em relação aos outros. E ó, não deixem de acompanhar todos os outros conteúdos aqui no canal. Há poucos dias eu postei conteúdo sobre por que muitas vezes a gente come menos e não emagrece. Tem conteúdo sobre as dietas, as low carbs, tem sobre o jejum também. Tem um dos últimos conteúdos que eu postei sobre os horários de comer. Por que que muitas vezes a gente não consegue emagrecer? O que é ansiedade ao comer? Isso tudo está postado aqui, então deem uma olhada nos conteúdos que estão aqui disponíveis para vocês, porque eu tenho certeza que eles vão impulsionar esse emagrecimento, com certeza já começar a sair do lugar, começar a dar os primeiros passos. E daqui a alguns dias vai ter algumas novidades muito legais que eu vou trazer para vocês também, tá? Para ajudar de verdade vocês a conseguirem conquistar esse emagrecimento de mais de 10 quilos, se libertarem da ansiedade ao comer. Então, ó, muito obrigada por terem assistido esse conteúdo aqui comigo, ao vivo. Vou deixar esse material gravado para vocês e até a próxima. Na quinta-feira eu vou falar sobre jantar. Jantar ajuda ou atrapalha o emagrecimento? Então vou te esperar aqui para esse conteúdo também. Um grande beijo e até mais!